Fala, traders! E aí, galerinha? Olha aí, ó. Olhem só como é que tá a situação no momento, ó. Estou protegido em 705 pontos. Abri aqui uma janelinha para vocês verem. E olha ali, vai me tirar, vai me tirar, vai me tirar. Vamos ver. Vai me tirar na proteção. Me tirou na proteção. 705 pontos batido aqui em conta real, tá? Como é que foi a análise dessa operação? Hoje eu coloquei aqui, um aluno me deu uma dica de, professor, quem sabe tu não coloca pra gente testar o MACD. Então eu coloquei um MACD aqui pra gente ver se é bom, se não é bom, se ajuda ou não ajuda. Achei interessante, tá? Achei interessante. Ao invés de usar o MACD padrão, o aluno me sugeriu para usar o 50, 14, 14, tá? Então eu coloquei, achei interessante, achei que foi me influenciou positivamente. Então, se vocês forem ver qual foi a ideia aqui, né? O aluno me comentou, toda vez que ele vira para cima e dá uma entrada de compra, a gente entra comprado. Se ele vira para baixo e dá uma entrada de venda, a gente entra vendido. Então, olha só que interessante, ó. Hoje o mercado estava bem lateral inicialmente, né? Eu tô muito gripado, então não repara que o meu nariz está entupido. Olha só que interessante, o mercado iniciou lateral, já dando uma entrada de venda. E aí nós tínhamos aqui essa linha de tendência de baixa, tá? Traçado aqui. A ideia era que em algum momento essa linha aqui de baixa fosse rompida, né? E isso não aconteceu no início do dia. Então olha só, aqui 9 horas, 9 horas, 9:01, 9:03. Aí aqui 9:06 ele ameaçou descer um pouquinho. Ameaçou descer e sair dessa caixa, né? Aqui nós temos, ó. Lembra que a gente sempre fala, aqui nós tínhamos uma caixa, ó. Certo? Então o preço ele ficava aqui, ó. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, ele não conseguia sair dali. Em dado momento ele conseguiu sair dessa caixa e veio para cá. E aí a dica do aluno foi bem interessante, que ele falou assim, ó, utiliza o MACD para entrar somente nas viradas. Somente nas viradas. Então o que aconteceu aqui? No momento que ele saiu da caixa, eu não entrei, né? Eu não entrei aqui. Permaneci paradinho, quietinho, esperando para ver se a virada do MACD iria fazer sentido, né? Muito bem. E aí depois o preço começou a retornar, rompendo aqui a nossa linha de tendência de baixa e dando uma outra entrada. Essa entrada, novamente, ó, eu olhei aqui embaixo e olha que interessante, o MACD ele estava retornando, né? Deixa eu colocar aqui. O MACD estava retornando, ó, neste ponto aqui, ó. Repara aqui o MACD, ele estava voltando. Então isso aí me ajudou a eliminar uma entrada. Por natureza eu entraria aqui. E se eu entrasse eu levaria o stop, tá? Eu iria imaginar que o preço ia dar sequência nessa linha de tendência de baixa, né? Nessa linha de tendência. E aí eu iria entrar. Beleza. O MACD nesse caso aqui me ajudou a não entrar, tá? Me ajudou a não entrar. Muito bem. E logo em seguida ele deu uma outra entrada, deu uma entrada de compra. E aí eu já tinha traçado, quando ele fez essa entrada para cima, né? Quando ele fez essa entrada para cima, nós já traçamos uma linha de tendência de alta para que ele pudesse respeitar essa linha. Então eu peguei esse fundo com esse fundo e tracei uma linha de alta. Muito bem. Fiquei aguardando o rompimento do bola. Nós tínhamos aqui o bola-bola, né? Então aqui é uma região de conflito, uma região complicada. No momento que ele rompeu esse bola, rompeu a nossa linha de tendência aqui de baixa, né? E ele já estava subindo, e somando isso tudo, neste momento aqui, se tu olhar lá embaixo, ó, o MACD fez a virada, tá? Então eu acho que foi bem válido essa entrada hoje com esse MACD.
Então olha só o que aconteceu depois, ó. Ele fez a entrada, eu peguei esse pedaço aqui e eu saí mais ou menos aqui, ó. Saí mais ou menos dessa queda. Foi mais ou menos aqui que eu peguei. Eu peguei 150 pontos, tá? Então eu entrei, subi, fui protegendo e aí peguei mais ou menos aqui, ó. Na hora que ele bateu esse pavio aqui, ele me tirou. Beleza. Aí depois, o que aconteceu? Eu fiquei esperando uma confirmação, né? Então, se tu for ver, aqui ele descansou e voltou. Quando ele voltou, ele não conseguiu dar sequência. Ele voltou de novo, descansou. E aí essa aqui foi a minha confirmação, ó. Se o preço fosse para baixo, o que ia acontecer? Ele iria vir aqui e iria romper essa linha de tendência de alta que eu já tinha feito quando eu liguei esse ponto com esse ponto. Então eu já tinha deixado ela traçada. O que acontece? O preço não veio romper ela. Não veio romper ela nem aqui e nem aqui. Então aqui foi a minha confirmação. O preço não rompeu. E aí aqui ele bateu. O preço, quando ele fechou aqui, né? Ele abriu aqui, bateu na minha linha de tendência de alta e subiu. Quando ele subiu e fechou aqui, eu entrei na operação. Então eu entrei na operação aqui neste ponto. Entrei na operação neste ponto e surfei tudo isso daqui. Então vocês viram ali que eu peguei, ó, ele chegou a dar uma máxima de 870 pontos. Eu saí com 700 e uns quebrados, né? Agora eu não lembro quanto é que foi, mas acho que foi por aqui que eu saí, 700 e pouquinhos. Não, 600, 700 e uns quebrados. Tá? Eu poderia aguardar e sair aqui no branco também, né? Ó, poderia sair aqui, não teria problema, só que eu teria pego 300 pontos, tá? Então, olha só o que acontece agora. Olha como respeita o nosso indicador. Nós temos a nossa linha traçada e ele começa a mudar de cor justamente quando ele bate na linha. Quando ele bate na linha, ele identifica, opa, estamos rompendo uma linha de tendência. Então, a partir de agora, não temos mais força de compra. E ao mesmo tempo, se vocês forem analisar, olha que interessante o MACD. O MACD aqui, ó, a partir desse candle aqui, ele já começa a perder força. Ó. Ele começa a descer, 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 descer. Então, se por acaso der uma entrada de compra aqui, talvez eu não entre influenciado pelo MACD. Né? Mas se fosse pelo nosso padrão, se der uma entrada de compra aqui, eu iria entrar pelo fato dele estar respeitando a linha de tendência de alta e também pelo fato dele romper o bola-bola, né? Caso ele feche aqui. Tá? Mas nesse caso, influenciado pelo MACD, talvez eu não entre. No meu caso hoje, eu já bati meta, tá? Deu aqui nessa conta que a gente utiliza, com um contrato, deu R$170, tá? Então, já estou com a meta batida, estou para lá de tranquilo, não preciso mais operar. Então agora nós vamos passar por um simulador e aí nós vamos ver o que acontece. Mas a ideia era mostrar para vocês como ele respeita a linha de tendência e mostrar esse MACD que aparentemente é bem interessante, tá? Bem interessante. Me ajudou a não pegar esse loss aqui, me ajudou a não entrar nessa operação aqui também, né? Então fica uma dica, É sempre interessante vocês trazerem dicas. Olha, eu utilizo uma ferramenta assim, olha, eu utilizo uma ferramenta assado, né? De repente essa outra forma aqui fica mais fácil. Olha quem veio visitar, meu cachorro. Essa outra ferramenta aqui facilita, né? Quem sabe dá uma olhada dessa forma aqui, né? Então dicas são sempre boas, né? A gente sempre vai colocar no operacional para ver como é que funciona. Se for válido, a gente dá sequência e até coloca no nosso operacional. Então aqui o MACD eu vou deixar aqui por enquanto. Nos próximos dias vou operar com ele e vamos ver como é que fica, se ele dá um bom retorno ou não, tá? Olha lá, pelo nosso operacional, olha ali, ó, ele iria pintar agora, como eu disse, né? Ele iria dar uma entrada aqui, caso ele feche aqui, nós teríamos que entrar aqui, né? Porque ele estaria respeitando a linha de tendência. Porém, pela orientação do MACD, ele está caindo, a menos que esse cara aqui fique acima do anterior. Ó, olha lá.
Ele está verde lá em cima, ó, mas olha o MACD aqui, está para baixo. Então eu acredito que mesmo que ele feche aqui em cima no verde, o MACD aqui embaixo vai ficar para baixo. Então talvez nos ajude a escapar de um loss. Então vamos ficar ligado, vamos ficar esperto, vamos ver se esse MACD ajuda e quem sabe nos influencia positivamente, a gente não coloca ele no nosso operacional. O MACD que o aluno sugeriu é o MACD histograma de 50, 14 e 14. Então façam um teste aí, vejam se vocês acham interessante e depois me dá o feedback. É isso, galera, por hoje, um abraço.